Olá, turminha! Daremos início essa semana às atividades da terceira semana de maio. Atividade de língua portuguesa, atividade número 5. Então, aqui vocês vão colorir ou circular qual é a turma de vocês, se é a turma A, B, C, D ou E. Qual que é a professora referência da sua turma, se é a professora Edna, se é a professora Maristela, se sou eu, né? Professora Ana Paula, se é a Deisilane ou se é a Luciene. Aqui onde está estudante, você vai escrever, né? O seu nome completo, lembrando sempre dos espaços entre as palavras. Caso você não tenha essa matriz impressa, você vai fazer no caderno, né? Colocar o seu nome para identificação na hora da correção. Capriche na letra, lembrando que a gente escreve no número 1 e no número 2. No 3 a gente não escreve. 1. Com a ajuda de um responsável, leia o texto a seguir. Como eu já informei, né, nos vídeos anteriores, a gente lê da esquerda para a direita. Então, isso tem que ser falado, reforçado com a criança. Então, ela vai colocar o dedinho quando ela estiver lendo. Lembrando que entre as palavras existe espaço. Então, aqui, minha família. Tenho uma família que é mesmo genial. Carrego no coração este amor especial. E aqui está o nome da autora, né? Que é quem escreveu essa quadrinha, que é Isabel Cristina Soares. Aqui nós temos uma ilustração. Ilustração é uma imagem sobre a quadrinha, onde que vemos a imagem de uma família, crianças, aqui representando mamãe e papai e os avós. Número 2. Agora, em seu caderno, escreva o texto acima. Capriche na letra. Observe o exemplo abaixo. Então, aqui a gente tem um exemplo como se fosse a folha do caderno, né? A professora já ensinou, né? As professoras já orientaram a fazer a numeração no caderno, caso você não tenha um caderno que já vinha numerado, né? Um adulto vai fazer essa numeração. Lembrando que a gente escreve, né? No 1 e no 2, no 3 não escreve. Então, se você tem uma dificuldade para lembrar quais são os números que você pode escrever, você pode colorir toda vez que aparecer o número 3, né? A linha do número 3, para você não errar. Então, aqui, olha, a escrita em caixa alta, né? Todas as letras maiúsculas, obedecendo o espaço entre as palavras. Então, começou a copiar o título, né? Que é Minha Família. Aí no caderno, Minha Família. Letra caixa alta, bem bonita. No 3 não escreve, aí pega o 1 e o 2 novamente para escrever o resto da quadrinha. E assim por diante. Lembrem de fazer uma margem colorida no caderno, manter o caderno organizado. Depois que você copiar a quadrinha, você vai fazer o número 3. Circule a palavra família na quadrinha que você copiou. Então, depois que você tiver copiado no caderno, toda vez que aparecer a palavra família, você vai circular. Então, isso você vai fazer no que você copiou no caderno, não é no que está na folha. Com que cor? A cor que você escolher. 4. Pinte de vermelho os espaços entre as palavras. Você vai fazer isso também no que você copiou no caderno. Então, você copiou essa quadrinha no caderno, você vai vir colorindo os espaços entre as palavras com a cor vermelha. 5. Escreva em seu caderno quantas palavras tem na quadrinha. Então, você vai contar quantas palavras você encontrou na quadrinha e registrar no seu caderno. Não há necessidade da matriz impressa, não há necessidade de imprimir essa atividade. A atividade, como já foi orientado pelas professoras, podem ser feitas no caderno, ou o adulto copia as perguntas e a criança responde, ou a criança coloca as respostas no caderno. Lembrando de identificar, né? Então, na hora da correção, a professora
conseguindo identificar qualquer criança que está sendo avaliada. Então, lembre de colocar o nome da criança completo, a turma da criança, qual que é a matéria, então, no caso hoje, a língua portuguesa, qual que é o número da atividade número 5, tá bom? Para facilitar a correção. A semana, né? Aqui a explicação. As rimas são a repetição de sons iguais ou parecidos no final das palavras. A professora já explicou isso em outros vídeos, né? O que você acha de fazer uma pausa para jogar um pouquinho? Aposto que você gostou da ideia. Então, clica no link abaixo e entrando no jogo, clique nas cores e a palavra será lida para você. Então, aqui tem o link, né, do jogo. Se você estiver vendo essa matriz, né, essa atividade pelo celular ou pelo computador, é só clicar e ele será aberto. Então, como que funciona o jogo? Tem os objetos, né? O nome do objeto embaixo, mas ele tá em letra minúscula. Então, às vezes, a criança não vai identificar. Na dificuldade, é só clicar caneta, em cima da cor, meia, que o jogo já faz essa leitura para a criança. galinha, leão, vaca, baleia, borboleta, joaninha, balão, faca. Então, como que é a brincadeira? A criança tem objetos de um lado e objetos do outro lado. Ela tem que descobrir, por exemplo, caneta, rima com qual desses outros objetos? Lembrando que a rima, ela acontece no final das palavras, são sonzinhos parecidos no final de cada palavra. Então, canetar. Aí, para criança que ainda não sabe ler, é só faca, clicar em cima da cor que o jogo faz a leitura para a criança. E ela vai repetindo. Então, caneta, faca. Terminou com o mesmo som? Não terminou. Aí eu vou pro próximo. balão, Então, caneta. Então, termina com tá. Balão. Lão. Então, tá e lão é o mesmo som? Não, né? Então, eu vou pro próximo. joaninha, Então, caneta. Joaninha. Então, tá é a mesma coisa, é o mesmo som de nha? Também não. borboleta, Então, caneta. Borboleta. Terminou com o mesmo som? Terminou, né? Caneta, tá. Borboleta. Então, o mesmo som. Aí eu venho e vou caneta, ligar. E o último era baleia. Então, caneta, baleia. Não tem som. E assim eu vou até descobrir meia com qual rima do outro lado. Tá bom? É só encontrar as rimas. Depois do jogo, nós vamos continuar. Número 6. Identifique as palavras que rimam na quadrinha e as escreva em seu caderno, uma ao lado da outra. Veja o exemplo. Tatiana, banana. Então, olha, terminaram com o mesmo som. Tatiana, banana. Então, eu vou olhar na quadrinha, que é essa da minha família, e olhar a rima. Qual palavra rima com outra? Lembrando que, assim como no poema, a quadrinha também, a gente observa a última palavra do versinho. Então, eu vou olhar família, vou olhar genial, vou olhar coração e vou olhar a palavra especial.
qual palavra aqui rima com qual. E vou copiar uma ao lado da outra no seu caderno. 7. Com a ajuda do pessoal de casa, pinte quantas vezes você abre a boquinha para falar essas palavras. Pronuncie devagar cada pedacinho das palavras e bata palma a cada vez. Observe o exemplo ao lado. Então, aqui, a pessoa separou a palavra borboletinha. Então, ó, le, nha. Então, quantas vezes a pessoa abriu a boca ao falar a palavra borboletinha? Então, para ajudar, a pessoa vai bater palma junto para saber contar quantas vezes ela abriu a boca. Cada vez que ela abrir a boca para falar um pedaço da palavra, ela vai bater palma. Então, aqui foram 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tivesse a palavra borboletinha, a gente ia marcar que a pessoa abriu a boca 5 vezes. Então, você vai fazer conforme o exemplo. Aqui nós temos a palavra coração. E aqui, quantas vezes você abriu a boquinha? Aí você vai colorir quantas vezes você abriu a boquinha. Abriu 2, vai colorir 2 boquinhas. Abriu 3, vai colorir 3 boquinhas. Ah, não, abre 4. Então, é assim por diante. A próxima é carrego, depois é minha, depois é especial. Mostre para a sua família que você é uma criança muito esperta. 8. Observe a palavra abaixo. Então, a palavra abaixo está aqui em destaque, ó, família. A. Escreva a letra inicial. Então, qual que é a letra que iniciou a palavra família? Você vai escrever aqui. Letra final é a letra que terminou a palavra família. Letra que terminou a palavra família. Lembrando que se a gente faz a leitura da esquerda para a direita, a gente também conta dessa forma. Então, a primeira letra, a última letra. Aí você vai colocar aqui ou no seu caderno. B. Pinte as vogais que aparecem na palavra e escreva aqui. Então, você vai escolher uma cor, colorir as vogais que aparecem na palavra família. E depois você vai escrever essas vogais aqui. C. Essa palavra é formada por quantas letras? Então, você vai lembrando que é letrinha. Então, você vai contar uma por uma e registrar com o número aqui na letra C. 9. Observe a primeira sílaba. Então, pedacinho da palavra. Então, a palavra novamente é família. Pediu para você observar o primeiro pedacinho, ó. Quando eu vou falar Fá, então, o primeiro pedacinho, a primeira sílaba é Fá. F-A, Fá. Então, você vai observar. Agora, pinte os desenhos que começam com o mesmo som da palavra família. Então, o primeiro sonzinho ali é Fá. Então, você vai achar o objeto, o desenho que começa com o mesmo sonzinho. Então, nós temos aqui fada. Então, fada começa com que sonzinho? Fá. Nós temos vaca. Vaca começa com que sonzinho? Vá. Nós temos o pato. E pato começa com que sonzinho? Pá. Nós temos o laço, que começa com que sonzinho? Lá. E nós temos faca, que começa com que sonzinho? Fá. Então, você vai observar novamente, vai falar o nome dos objetos e vai pintar aqueles que começam com o mesmo sonzinho da palavra família. Feito isso, nós vamos para a segunda atividade da semana de português, tá bom?
Então, nós daremos sequência às atividades da terceira semana de maio. Nós vamos realizar as atividades. Aqui seria, né, língua portuguesa. E atividade 6. Você vai colorir ou circular qual que é a sua turma. Se é a turma primeiro A, B, C, D ou E. Aqui você vai circular ou colorir o nome da sua professora, né? Se a professora Edna, Maristela, se sou eu, Ana Paula, se a professora Desilane ou se a professora Luciene. Aqui você vai preencher, né, com o seu nome, o nome do estudante. Então, o nome completo, caprichando na letra, obedecendo o espaço entre as palavras. Antes de iniciar a atividade, vamos relaxar e aprender. Clique no link e assista o vídeo juntinho com a sua família. Então, aqui tem um link, né, de um vídeo para você assistir juntinho com a sua família antes de começar a fazer a atividade. Então, se você estiver vendo esse vídeo, dá uma pausa nele, vai ver o vídeo primeiro e depois você continua as atividades. Combinado? Número 1, olhe as vogais. Fale o nome de cada uma. Então, aqui a gente está vendo as vogais. Né? Já tem um tempinho que a gente tem falado das vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Vamos aprender mais? As vogais juntinhas podem formar palavras. Veja. Então, aqui eu tenho a vogal que você conhece, ó, são todas as letrinhas que você já conhece, são as vogais. Só que quando elas se juntam, elas formam palavrinhas. Então, aqui eu tenho a letra A com a letra I. Que palavra eu formei? Ai. Que palavra eu formei? Ai. Então, quando você tá dodói, né? Quando você tá lá machucado, caiu, bateu o dedo. Então, você grita ai. Eu tenho a letra O com a letra I. Então, vamos lá. Oi. A letra O com a letra I. Oi. Aqui a gente tem a letra U com a letra I. Ui. Novamente. Ui. Aqui nós temos a vogal A com U. É o sonzinho lá que o cachorro faz. Au. Qual que é o sonzinho? Au. E aqui nós temos o E com U. Qual sonzinho vai formar? Eu. Eu. O E com o I e o A. Eia. Eia. Então, você vai treinar as leituras dessas palavras. Vai fazer um vídeo, né? Você treinando. Treina primeiro para você fazer a leitura dessas palavrinhas e enviar no privado da sua professora. 2. Junte as vogais e forme os encontros vocálicos. Então, quando as vogais se unem, é o encontro de vogais, aí chama encontros vocálicos. Leia as palavras para a sua família. Então, aqui você vai juntar o O com o U, vai formar OU. Aí você vai juntar aqui, escrevendo, qual que é a palavra que formou. Aí você escreveu. Quando você terminar de escrever, você vai fazer a leitura. Vai formar as palavrinhas aqui na frente, como exemplo que a professora deu aqui. Vai formar uma por uma. Pode ser aqui ou no seu caderno. Quando você terminar, você vai treinar a leitura. Vai fazer a leitura primeiro para alguém da sua família e também vai filmar e enviar para a sua professora. Capricha, hein? Se
Se você tiver com a matriz, você pode fazer os coloridos, tá bom? Nos desenhos que se encontram na atividade. Número 3. Escreva o encontro vocálico adequado para cada cena. Então, aqui a gente tem um garoto, ele levou uma bolada na barriga. Então, quando a gente machuca, qual seria o encontro vocálico? Então, quer dizer que são vogais. Quais seriam os encontros de vogais aqui? Qual seria a palavrinha para se formar aqui adequado? Você bateu alguma coisa, machucou alguma parte do seu corpo, o que você vai gritar? Ai, né? Então, você vai escrever ai. Então, quais vogais você vai usar para isso? Qual que é o sonzinho que o cachorro faz? Aqui eu tenho duas crianças, elas estão se cumprimentando. Aqui tem um garotinho apontando para ele. E aqui eu tenho outra criança cumprimentando. Então, quais são as vogais? Os encontros vocálicos. Um aqui é diferente do outro, tá? Que eu posso colocar nesses balãozinhos para que as crianças continuem conversando aqui. Cumprimentando aqui, cumprimentando aqui. Então, pratique sempre sua leitura. Então, você vai fazer e depois um adulto vai fazer a conferência. Primeiro você vai fazer. Qual vogal que você acha que juntando com outra vai formar o sonzinho que você precisa, que é a palavra que você precisa em cada uma desses quadrinhos. Número 4. Escreva o nome correspondente a cada figura. Se precisar, consulte o banco de palavras. Então, o banco de palavras está aqui. Peão, mamão, tubarão, pão, macarrão, botão. E eu tenho as figuras. Então, você vai colocar o nome correspondente das figuras aqui na frente. Agora, escolha uma das figuras acima e forme uma frase. Então, qualquer uma dessas daqui que você escolher, você vai formar uma frase. Lembrando que a escrita, né, ela é feita no 1 e no 2, no 3 a gente não escreve. Você pode fazer na folha, se você tiver ela impressa, ou no seu caderno. Lembrando que a frase, né, tem um começo, meio e fim. Não esquece de pôr o ponto final na sua frase. Capriche na letra. E assim que terminar, envie uma foto para sua professora. Beijos, espero que tenha te auxiliado nessa atividade. Se estiver gostando, deixe seu comentário aqui para eu saber. Nos vídeos, logo abaixo, tem a parte de comentário. Deixe o seu joinha e até mais.